Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tiago, capítulo 4, Carta de Deus. Cristianismo autêntico e prático. Cristianismo autêntico e prático. Essas duas palavrazinhas envolvem o nosso tripé de uma igreja saudável aqui. E para aqueles que estão nos visitando, já podem ir se familiarizando. Nós usamos algumas palavrazinhas difíceis, mas em seguida explicamos. E o bom é que você se familiarize mesmo. No primeiro momento você pode sair daqui um pouco sem entender o significado, mas o aprendizado também passa por esse processo. O contato com novas palavras também gera isso. Deixa você dizer assim, mas isso faz parte. Isso faz parte. Veja, lá no... Amo demais o vocabulário teológico e estamos sempre aprendendo. Surgiu lá um vocabulário novo, outra perspectiva que eu não tinha conhecimento desse vocabulário. Da substância do que ele disse, sim, mas do vocabulário não. Que maravilha, né? Sodalidade, não é, Guilherme? Sodalidade, mas não vem um caso aqui agora não. Só estou narrando isso para dizer que estamos sempre aprendendo. Estamos sempre aprendendo. Gente, o aprendizado ele é contínuo. Eu fico muito triste quando eu vejo colegas pastores que pararam de aprender. Eu fico assim sem entender pastores que passam 6 meses sem lerem um livro. Com exceção de alguns casos, de algumas peculiaridades. Que não passam anos sem ir a uma conferência. Porque o aprendizado ele é contínuo. Ok? Vamos adiantar a leitura aí. Versículo 11 até o versículo 17. O versículo 11 até o versículo 17. O 11 ainda faz parte da perícope anterior. O 12 faz parte, mas já vai se distanciando um pouquinho, já vai entrando em uma outra área. Mas vamos ler assim mesmo. Tiago, Carta de Deus, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, que coisa boa aquela ideia ali, viu? Diácono Venâncio disse que foi para que eu conseguisse ler. Sei o cuidado é muito bom, não é? Coisa boa. Claro que à noite não dá, porque está sendo usado ali. Tem coisas boas para vir. É necessário. A igreja não é mais... A igreja ela não pode viver naquela concepção de... Coisa boa para vir. O que tem de tecnologia aí acessível para nós, não é? A gente tem que usar. Todos juntos. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas... Gente, é muito forte, hein? E o 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vejam. Os versículos 11 e 12 faz parte diretamente ao texto anterior, chamado de contato imediato, onde encontramos Paulo trabalhando a ideia dos conflitos na igreja, a temática dos conflitos na igreja. E existem conflitos na igreja como frutos da queda. E haverá conflitos até a volta de Cristo Jesus, infelizmente. A grande questão é como nós lidamos com os conflitos. Uns sabem lidar com os conflitos e outros não. Porque existem conflitos intrapessoais. Há um conflito no meu próprio ser. Existe um conflito interpessoal, como consequência agora. Existe um conflito intragrupal. Dentro do próprio grupo ali, um conflito. E existem conflitos intergrupais, um grupo lutando contra o outro.
Então, são 4 dimensões dos conflitos. Mas todos eles emanam do conflito principal, que é o vertical. Conflito com Deus. Observe que foi a queda do homem, a desobediência a Deus, quando ele rompe a relação com Deus, o conflito vertical, é que esses conflitos com essas 4 dimensões surgiram. Adão agora não sabe mais quem ele é, sua identidade. Consequentemente, não sabe mais olhar para o outro, a partir da sua esposa Eva. Há um conflito com a própria natureza, com a terra. Conflitos grupais. Caim mata intragrupal, Caim mata Abel e por aí vai. E Paulo trabalha aqui no capítulo 4 a fonte dos conflitos. Aqui, ó, tudo começa aqui. Cardia, coração, tudo começa aqui. O modus operandi dos conflitos, o processo e o modus operandi, como ele se desenrola, tratamos isso aqui já. E como pode ser resolvido? Como pode ser resolvido? Quem se lembra aqui dos versículos 7, 8 e 9 e 10? Os versículos 7, 8, 9 e 10 de Tiago. Ele trata sobre como pode ser resolvido. Mas ainda ele volta para a temática que diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas, então você está julgando a própria lei. O que é que Paulo está trabalhando aqui dentro desses conflitos? Não façam isso. Não falem mal. O que significa falar mal do irmão? Vamos lá, vamos trabalhar juntos aqui, a partir da Escritura. Quem pode aqui descrever algo? Porque senão também, se não compreendermos o que é que Tiago está falando aqui, com falar mal, o significado disso, a gente vai achar que é pecado descrever o outro. O pecado não está no descrever o outro. O pecado está nos propósitos, no que você está descrevendo. Qual o propósito? Corresponde com a verdade, com a realidade? Vamos lá então. Falar mal aqui na mente de Tiago significa o quê? Falar mal, preste bem atenção. Quem gostaria de... em uma palavra, em uma frase, denegrir. Foi quem que falou isso? Daniel, denegrir. Mas vamos lá, vamos aprofundar. E o que é denegrir uma pessoa? Isso. Denegrir é você dizer algo sobre ela que não corresponde com a realidade. É você rebaixar a pessoa. É você tirá-la do seu posto de integridade. Pelo menos tentar tirá-la. De repente é uma pessoa íntegra e você tenta dizer que ela não é uma pessoa íntegra. Isso é denegrir. Mas tem mais. Presbítero Manuel. Isso. E isso também é denegrir. Sem necessidade. Boa, é isso também. Veja aí a palavrinha, ó. Expor o outro sem necessidade. E a Bíblia fala sobre isso. Pecado particular se trata particularmente. Pecado público se trata publicamente. São princípios bíblicos. Mas qual é a nossa tendência? É pegar um pecado particular. Vamos lá, pastor, que é um pecado particular? É um pecado que ocorreu apenas entre uma ou duas ou no máximo 3 pessoas ali. Aí você pega aquilo, ou foi só entre as pessoas, ou foi sempre mais umas 4 pessoas, e você torna ela esse pecado público. A pessoa até pecou, mas você teve o prazer de colocar na frente do ventilador. Isso é denegrir, é corrigir pecado cometendo pecado. E o pior é quando o irmão não pecou, né? E fica justamente.
falso testemunho. De falar se foi isso, né? Falso testemunho. É tudo isso aí. O que é um falso testemunho? Bora, vamos trabalhar juntos? Justo. Dizer o quê? Dizer o que ela não é. Boa, guerreiro. Por que é interessante a gente procurar precisão, às vezes, uma certa precisão nos verbéticos, nas palavras? Porque senão a gente fica no campo muito da generalização. Falso testemunho. Sim, mas o que é? Sim, a acusação, que já está dentro do falso testemunho. Eu acuso Débora de algo que ela não fez. Isso é falar, tudo isso aí é falar mal. Vamos colocar mais coisas aí, Débora. Esse versículo 11, no final diz assim: mas seu trabalho é obedecer à lei, não julgar se ela se aplica a você. Assim, quando falar aí da lei, sim, seu trabalho é obedecer. E não julgar a lei. Justamente. Agora veja, eu me colocar como... E o finalzinho está bem claro. Eu me coloco no lugar de legislador. Só existe um legislador absoluto. Quem é? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor está proibindo aí que você faça todo e qualquer tipo de julgamento? Não, não caia nessa ingenuidade não, porque a própria Bíblia, Cristo disse: não dei aos porcos as vossas... Mas como eu faço para identificar os porcos? Eu tenho que fazer um julgamento. O que Cristo proíbe no Sermão do Monte, e aí também, é julgamento temerário. É um julgamento temerário. Existe um julgamento que é saudável e é santo, e ele nos chama para isso. Como é que eu posso identificar os porcos? Eu tenho que fazer um julgamento. É porque a palavra julgamento já está tão pesada, tão carregada de negatividade. E aí, quando escutam alguém, tem gente aí chamando assim, os teólogos, gente boa, né? Os teólogos pop do Facebook, que se acham mais sábios do que toda a história da igreja de 2000 anos, porque tem gente aí, né, que é teólogo pop mesmo, amigo. Você pega e descrever isso aqui, eles querem proibir todo e qualquer tipo de julgamento. Não é isso. Não, eu estaria em todo o tempo lançando as pérolas aos porcos, dando o evangelho aos porcos. Existem porcos. Para eu saber que existem porcos, eu preciso fazer um julgamento santo. Ora, para disciplinar uma pessoa na igreja, tem disciplina bíblica. Mas para que a disciplina bíblica seja bíblica de fato, tem que haver um julgamento santo, correto. Mas vamos trabalhar mais ainda, gente. Falar mal. Alguém disse há pouco, dizer o que ela é, sem ela ser isso que estão dizendo. Boa. Disseram também isso. E dizer que ela fez algo sem ela ter feito. Isso é falar mal. Falar mal não é simplesmente você fazer um comentário sobre o outro. Quem aqui vive sem isso, gente? Ninguém. Ô, Rúbia, Ju, Rúbia é uma benção, viu? Mas estou orando para que, se Deus quiser, ela também vença esse lado aqui e tal. Ju é bem próximo de Rúbia, estamos sempre conversando juntos. Mas isso que conversamos também, nós conversamos com... É uma bênção, né? Todos nós comentamos, gente. Todos nós comentamos. Sabe por que os pastores estão sofrendo muito de burnout? Uma das causas? Se tem uma turma que hoje é julgada, hoje são os pastores, meu amigo. Todo domingo os pastores se colocam diante de um público que na era da rede digital acha que sabe mais do que o próprio pastor, que é um sermão. Acha que sabe o que é sermão temático mais do que o pastor. Acha que sabe que... Eu não estou sofrendo disso aqui não, graças a Deus. Mas eu preciso só compartilhar. Acha que sabe o que é um sermão textual mais do que o pastor. Acha que sabe o que é um sermão expositivo. E essa aí eu entro mesmo com peso. Com todas as suas facetas de sermões expositivos. Tem mais de 5 tipos de sermões expositivos. Mas a pessoa acha que ela sabe.
Então ela não senta nem para ouvir Deus, não. Ela senta porque ela acha que sabe o que é um sermão expositivo mesmo, porque ela ouviu apenas um tipo de sermão expositivo feito por Augustus ou por Garofalo, ambos de Deus, minhas referências, ou Hernando Dias Lopes. Mas ela acha que o único tipo de sermão expositivo é aquele que Hernandes prega ou que Augusto prega. Nunca ouviu o Garofalo pregando. Totalmente de características diferentes. Garofalo prega poeticamente. Deus se revelou na vida dele. Percebe como há diferença? Nunca ouviram um Spurgeon pregando, pelo menos não leram os livros dele. Mas ela acha que sabe mais do que o pastor. E se o pastor trilhar o caminho do sermão biográfico, que os reformados não gostam, mas o problema deles, alguns colegas meus reformados, eles não são minha regra de fé e prática. Minha regra de fé e prática é Deus, é Cristo. Se eles não gostam, é um problema deles. Teve uma coisa que eu ouvi esses dias do Chris Brauer, o pastor Chris Brauer, que pastoreia uma igreja com mais de 22 mil membros no norte dos Estados Unidos. Teve uma pré-conferência na segunda-feira, das 9 da manhã até as 18 horas. Aí a conferência mesmo começou também na terça, das 9 da manhã até as 21 horas, terminou na quinta, puxadão, com plenárias e trilhas. Mas na segunda-feira tinha só pastores mesmo, as esposas não estavam. Algumas estavam, mas a maioria são os pastores. E ele sentou no banquinho e disse: encontre a sua voz e não tenha vergonha de ser o que você é no ministério. Não tente ser o outro. Nós vamos criando com o tempo, por conta das redes sociais hoje, nós mesmos vamos criando paradigmas de pregadores que, se ninguém pregar mais como, ninguém prega bem. Perceberam isso? Estou dando um exemplo aqui da pregação apenas porque eu prefiro aplicar sobre mim do que... Estou dando um exemplo. Do julgamento. Vou passar já. Entende agora? E jovens pastores que saem do seminário, coitados, os bichinhos ficam travados no púlpito. Os bichinhos recém saídos do seminário. Eles ficam travados aqui, ó. O bichinho escolhe as palavras assim, porque disseram para eles, até mesmo em seminário, disseram para eles que sermão expositivo só é sermão expositivo se for de acordo com o paradigma de Augusto Nicodemos. Aí você vai ouvir um Chris Brauer pregando um sermão expositivo. Eu já tinha ciência daquela forma dele pregar. Eu já falei para aqui que existe o sermão dramático, monológico dramático. Ele conta a história bíblica, ele joga você dentro da história bíblica, é um pouco do Garofalo, só que o Garofalo é mais poético, uma bênção. Um dia queremos trazer o Emílio Garofalo aqui para a glória do Senhor. Temos que usufruir de todos esses talentos e dons de Deus, né? A questão não é essa, a questão é que muitas vezes tem pastores aí se tornando cópias, querendo ser igual a... E às vezes desculpando. Não, olha, eu já estava convicto disso. Quando o Chris Brauer desse, através de um tradutor, não é um bom tradutor, viu? Pastor Felipe, carioca, um tradutorzão. Eu fui lá abraçá-lo e cumprimentá-lo. Veja como ele resumiu a palestra. Primeiro, encontre a sua voz. Aliás, encontre você. Dentro do propósito maior de Deus, encontre você. Qual é o propósito de Deus para você dentro do propósito maior? Aí, meu irmão, que bênção. Segundo, encontre a sua voz, ou seja, o seu estilo de pregação. Encontre a sua voz. Foi Deus que te deu. E não peça perdão e desculpa a ninguém por você pregar do jeito que você prega. E eu ouvindo aquilo e dizendo: ó Deus, fala a minha alma, Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia! Deu vontade de gritar na hora, gente. Porque com o tempo as pessoas vão forçando a gente a quase que pedir perdão por você pregar como você prega. Eu não sofro desse problema aqui, em nome de Jesus Cristo, é sério mesmo. Agora também, um dia que começar a igreja a fazer isso comigo, a gente resolve com muita tranquilidade isso. Porque eu já fui desmamado já totalmente. O dia que ele disser para mim, só pregue se for assim, eu digo: ah, é? Beleza. Quando é que termina o meu mandato? X. A gente resolve nesse ano aí do mandato da eleição, no pleito. A gente resolve isso tranquilamente. E aqui não é ameaça, não, por favor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Quem sou eu para ameaçar a noiva de Cristo? Quem sou eu para ameaçar?
Então, veja, gente, só para fechar aqui, tem um manual que passou. Estou dando um exemplo aqui, mas aplique em outras áreas. Às vezes tem vergonha de ser no reino de Deus o que o Senhor Deus quer que você seja. Aí você vai agora e vai escutar um Chris Brown, né? Esqueça a mim agora, escute Hernandes pregando. Pensa, não? Aí você escuta Jeremias Pereira pregando. Aí você diz, Jeremias não conhece Bíblia. Meu amigo, aquele cara, com o jeitão dele, dá uma aula de Bíblia, meu amigo. Jeremias Pereira, dá uma aula de Bíblia. Agora você fica tão concentrado naquilo que você não gosta dele, que você acaba esquecendo da aula que o camarada dá, o quanto cabe a usar o poder de Deus. Vai ter sempre alguém que não goste. Vamos ficar burrados por isso? Esqueça os pregadores agora, aplique isso em outras áreas. Agora, também não pega o que estamos dizendo aqui para poder continuar sendo teimoso, não. Não estou falando aqui de ser teimoso. Está vendo? Tem que ser o que eu sei, tem que ser o que Deus quer que você seja, a partir da Escritura. Não é eu estar fazendo um monte de coisa aí louca e dizer, está vendo? Tem que ser o que eu sou. Não, mas espera aí, calma, porque tem regras, né? O presbítero Manuel, foi isso ou não? E depois Acácio, que levantou bem antes, viu, Acácio? Pode aplicar em outras áreas, gente. Estou dando um exemplo do pregador para falar sobre falar mal. O que significa falar mal do outro? Ah, o camarada fala alto demais, o outro ali fala baixo demais. Ah, aquele camarada é introspectivo, o outro é extrovertido. E vamos achando que isso é pecado, gente, como na verdade enriquece os relacionamentos. Você me permita usar essa linguagem, que é motivo também de batalha, tudo quer fazer uma batalha hoje entre os teólogos. É incrível, mas eu gosto dessa linguagem. Você passa um tempo conversando com um colérico e passa um tempo conversando com o fleumático. Se você não olhar com o olhar de Deus, você vai encarar os dois como leprosos. Não. Aí você olha para um colérico, governado pelo Espírito Santo, e diz, que bênção. Nem só de fleumático o mundo vive. Porque seria, de fato, horrível. Mas ainda bem que nem só de colérico o mundo vive. Porque se for feito só de colérico, misericórdia, era tanta bomba solta, era tanta explosão. Estão me entendendo, gente, como Deus é perfeito? Manuel e depois a Cássia. O pastor estava falando aqui inicialmente sobre, às vezes, tem pessoas que quer dar opinião sobre o pregador, sobre o teólogo, né? Porque, mas na verdade, pastor, é muito mais fácil ser teólogo, né, na igreja, porque é muito mais fácil criticar, né? Ah, o estilo pastor, ele falou aquilo, mas ninguém quer pastorear. Isso, que requer trabalho, isso. requer tempo, dedicação, chorar com a ovelha, choro. Isso. É muito mais fácil botar defeito na pregação. Eu li um livro por conta daquilo ali, eu já estou observando se está dentro daquilo, se não isso, guerreiro. né? Mas não quer vir terça-feira, passar uma manhã recebendo pessoas e chorando com as pessoas. Se sentir impotente por não poder resolver Entendeu? o problema dela. Então é muito mais fácil ser assim. Isso. E aí a igreja hoje com o advento da internet, né? Então essas pessoas se exaltam, porque isso, aquilo, outro. E estilos, lógico, tem estilos diferentes de teólogos. Justo. Né? Às vezes eu me identifico mais com um do que com o outro. Não quer dizer que o outro é ruim. É questão de se identificar. E não há nenhum problema nisso. Não há. Não há nenhum problema. É questão de se identificar com a linguagem, Isso. com a forma, com o estilo, com o jeito. Não é? Até a fase de vida que você está passando, você se identifica mais com aquele estilo de pregação do que... Lá na frente eu vou me identificar com outra pessoa. Você colocou bem, Gueira. Até o nosso momento ali emocional, entendeu? Ele vai decidir aquele momento se você quer ouvir um pregador estilo colérico ou um pregador estilo melancólico, fleumático. Tem dia que eu não quero ouvir o Hernandes. Tem dia que eu quero ouvir um caba. Mas tem dia, meu amigo, eu quero ouvir nem Hernandes, nem eu quero ouvir, sabe quem? Cláudio da Primeira. O granjeiro. Olha a multiforme graça de Deus, gente. Por isso que nós nos complementamos. Estou dando um exemplo dos pastores, gente. Se aplique isso em outras áreas, por favor, viu? Até na música, às vezes você está... Música! Uma música mais... num momento de adoração, uma música mais centrada,
tem hora com um momento mais de vibração na palavra, você quer... E o momento requer Existe aquilo. um momento para tudo. E aí as pessoas Isso. confundem tudo isso e tal. Eu, particularmente, prefiro esse momento que estamos passando com o pastor Ronilson. Ao Senhor toda a glória, guerreiro. Obrigado. Cacasso, manda aí, guerreirão. Vamos construir juntos aí. O que significa falar mal do irmão? Estamos dando um exemplo dos pregadores, mas se aplique isso em outras áreas. Aplique isso em outras áreas. Pastor, nesse mesmo caminho aí, eu estava lembrando, quando eu morei em Minas, eu morei também com um seminarista lá, e ele se deparou com a questão também do controle da liderança, né? Agora o inverso, né? Tanto na questão dos irmãos, como também da liderança. Aí ele se deparou o seguinte, ele foi chamado a pregar numa determinada denominação, e a igreja pediu a pregação antes, porque o conselho precisava aprovar a pregação. Aí eu não sei onde é que Deus fala nesse negócio, de tanto controle que existe. Então, assim, existe a questão do risco aí também. Os extremos, guerreiro. Boa, excelente, meu irmão. E olha, essa conferência, guerreiro, foi excelente demais. O tema da conferência, fazendo discípulo de todas as gerações. E dentro disso, o que os pastores devem fazer? O que eles devem trabalhar na igreja? Então, até a questão de pregação foi tratado isso, irmão. Mas nós estamos trabalhando aqui, Tiago, que diz, não falei mal do outro. E alguém disse aqui, resumindo a fala de todo mundo aqui, o presbítero Adualdo disse, não dizer o que o outro é algo que ele não é, e não dizer que ele fez algo que ele não fez. Isso é falar mal. Isso não impede você de fazer um comentário sobre o outro, um bate-papo. Nós comentamos sobre pregadores. É normal. Depois de uma plenária para outra, natural. Rapaz, que bênção, né? Aí vem outro pregador, outra palestra. Rapaz, que bênção. E cada um com as suas peculiaridades. Porque, de fato, gente, foi bênção demais, viu? E nós tínhamos lá jovens, pastores com 70 anos pregando, o Mike Gurri, teólogo na área de missões maravilhosa. E nós tínhamos jovens como o Tiago Cata, da Igreja Red, um jovem fiel, viu? Procurando me estreitar os laços para, quem sabe, um dia trazer para uma conferência reformada para o jovem. Eu percebi que é fiel. Jovens pastores, guerreirão. Deus colocando gerações aí, não é? Então, o que é falar mal? Estou narrando para dizer o seguinte, todos são, qual deve ser a minha linguagem para eles? Pensa. Chris Brown, nenhum slide, meu amigo. O slide que ele colocou lá foi que ele pediu para que alguém botasse os pontos dele lá, porque e ele brincando. Já outros com seus slides. Aí você pergunta, quem foi o melhor? Está errado. Ir para uma conferência, para sair com essa discussão, isso mostra que a gente não foi para uma conferência com intenções corretas. Eu não tenho que ir para uma conferência para saber qual foi o melhor pregador. Não faça isso em nome de Cristo. Vá para ouvir a voz de Deus e diga, todos foram bênçãos, cada um conforme o dom que Deus deu. Cada um foi bênção conforme o dom que Deus deu. Cada um foi bênção. Querido, depois que o Senhor me libertou disso, é assim que eu olho. Porque na minha infância ministerial também, eu era assim. Quem vai pregar hoje? Eu cometi esse pecado mesmo. Quem vai pregar agora depois dessa plenária? Ixi, menino, para essa aí eu vou. Para outra eu ia ao banheiro. Para outra, se dava para ir ao banheiro, eu ia ao banheiro. Para beber água, eu ia beber água. Vê que pecado desgraçado, Carlos, tá vendo? Mas quando era da minha preferência, que não há problema, o problema é que a mesma atenção que eu dei, aí a bexiga está cheia na hora do outro e você tem o risco de uma infecção, mas... Entenderam agora? Todos foram bênçãos de coração, cada um conforme o dom que Deus deu. E ainda tem mais, gente. Tem temas diferentes do sermão, não tem como ser igual à pregação. Só o tema do sermão ser diferente, não tem como ser igual. Então vá para uma conferência assim, olha, eu quero te ouvir através desses santos homens de Deus. E quando terminar, Senhor, eu preciso melhorar aqui, porque tu falaste comigo através desse homem de Deus. Quem mais levantou a mão? Adualdo.
Vai lá, bênção de Deus. Ser tu uma bênção, guerreiro. Ei, agora sai da pregação, gente. Vamos para outros exemplos, viu? Isso. Vamos para outros exemplos de falar mal, viu? Pronto. Posso prosseguir? Manda brasa, guerreiro. Manda pérola aí. De tudo isso, a gente tem que entender que cada pastor ou cada palestrante que está pregando, ele tem sua identidade própria. Isso. E Deus age como Ele quer, do jeito que Ele quiser. Então, o Espírito Santo é quem age. Então, antes de nós analisarmos, por exemplo, em relação a pastores, e também eu creio que bons livros também contribuem, mas a gente tem que analisar a própria Bíblia. Veja uns e outros. Veja, por exemplo, vários Paulos, em suas epístolas, a igreja, ele não deixou de ser Paulo, nem ter a sua identidade, mas de acordo com a distribuição do Espírito, ele falava e exortava um e outro. Então, a gente tem que analisar. Cada pastor, como nós também temos, a identidade própria, e ele age como ele quiser. Muito bem, guerreiro. Em relação a isso. Precisamos dos Paulo e Barnabés. Ia passar aqui para o Sérgio aqui, trago aqui o microfone, preste bem atenção. Falar mal do outro também atrapalha a continuidade da missão. Vamos ter a conferência agora, não é? Essa conferência foi reformada de quem? Queremos ouvir todos vocês. Essa conferência reformada é de quem? Organizada pela nossa maravilhosa, mas é nossa, gente. Vamos apoiá-los. Veja que... Vou passar, viu, César? Segura aí, Sérgio. Veja como a gente, às vezes, departamentaliza a obra do Senhor. Ah, mas é da UMP. Não, gente, é nossa, organizada pelo UMP, precisa da nossa ajuda. Quer ver um exemplo? Nós temos uma batalha, a igreja está sendo uma benção, mas reunir a igreja numa sexta-feira é um desafio. E eu vou dar uma ênfase, uma reforçada à noite. Ô, gente, venha sexta-feira. Deixe de maratonar, eu esqueço direto o filme coreano. Dorama. Esqueça Dorama sexta, sábado e domingo. Domingo, mais especialmente. Domingo nem falo. Venha, é bênção. E faça mais do que isso. Traga um visitante, alguém que está perdido. Gente, tem gente aí que andou com Cristo e deixou de andar, está perdido. E venha. Mas, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou explicar. Terminou a conferência? É a hora do falar mal. Ah, se fosse comigo eu teria feito? Não sabe fazer, não. Se soubesse fazer. Então, por que não chegou antes e falou? Então, por que você não chegou antes e deu a ideia? Hein? Por que não chegou antes? Não. A próxima eu vou chegar junto. Já passou, já foi bênção. Tem que ter uma reunião pós para fazer ajuste, não tem? Aí tu se oferece para ajudar. Mas não, a gente tem a mania de... Em nome de Cristo, não significa que a gente não observe falhas. Tudo tem falhas, não somos perfeitos. Só estamos dizendo que quando Deus me leva a perceber uma falha num evento, como agora foi reformado, quando Ele te mostra a falha, para quê? Vamos lá, eu passar para o Sérgio aí. Quando Deus te leva a perceber uma falha, essa falha é verdadeira, na realização da conferência foi reformada, Ele levou você a perceber a lacuna. Ele levou você a perceber a lacuna para quê? Para você colaborar. Na verdade, sabe o que Deus está dizendo aí? Pois é. Sabe por que ficou a lacuna? Porque o tempo todo, pré-conferência, você ficou, não teve coragem de chegar para o irmão. Agora o irmão também que está lá para ouvir, ouça. O Aviva Sertão precisa ouvir, né? O Aviva Sertão precisa ouvir a gente também, né? Para o bem do Aviva Sertão. Já pega aqui um gancho, viu, pastor Alexandre? Precisa ouvir a gente, está sendo uma bênção. Então, quando você perceber a falha, diz assim, olha, a culpa é minha. Não vai culpar, não, a culpa é minha. Por que a culpa é minha? Porque eu percebi isso. Eu poderia ter dado a ideia, eu não dei, eu não participei. E sabe de uma coisa? Enquanto eu não participar ajudando, também não vou falar. Porque eu não tenho moral para isso.
Entendeu, gente? Mas não, a gente não arregaça as mangas, a gente não se envolve depois da obra feita. É claro que há falha, gente, nós não somos perfeitos. Aí o falar mal acontece. E o pior, na hora errada, fora o impróprio, porque os outros nem perceberam a falha. Os outros nem perceberam a falha. Mas a partir do momento que você compartilha com outra falha, o que é que vai acontecer? Ixi, é mesmo. O outro estava até empolgado, o menino foi uma bênção, e foi uma bênção mesmo, mas ele não havia percebido a lacuna. Mas uma vez que você destaca a lacuna para ele, fora errado, momento errado, ele começa a esquecer da bênção que foi, daqui a pouco está aquele camarada que estava empolgado, uma irmãzinha para lá, dizendo, realmente, viu? Queridos, eu não estou fora dessa não. Eu vivo me policiando o tempo todo. O tempo todo. O perspectiva mesmo ontem, né, guerreirão? A gente doido para ver o cara lá presencial, né? Que é melhor. Eu me esforcei, cheguei de viagem. Ah, não, vai ter aí o coreano aí, meu amigo, presencialmente é uma bênção. Mas, porra, é legítimo, mas ele não pode comparecer. Qual é a nossa tendência? Não é, querido? Mas foi uma bênção. Foi uma bênção perspectiva ontem. Sérgio, manda brasa, manda pérola também. Eu digo isso sendo do presbítero Adualdo. É só falando só um pouquinho da questão da escrita da palavra, né? Que tem diferença entre mal com U e mal com L, né? Isso, gostei, uma aula com o professor aí, muito bem. Mal com U e mal com L. Ele é relacionado à questão de saúde, de doença, né? Então, o que o texto está falando não falar mal, né? É a mesma coisa do que a pessoa está falando da questão de uma doença, está causando uma doença na pessoa, né? Uma depressão, boa, uma doença Sérgio. do coração. Então, o texto fala que não falar mal um dos outros é não adoecer a igreja com a fala. Resiste essa aí, gente, faça uma postagem. Olha como viver em comunidade, olha as pérolas que saem. Não falar mal do outro significa também não... Olha, o camarada foi para o português, mal com U, mal com L. Eu vibro com isso, guerreiros. E agora mais uma, complementou, né? Não adoeça a igreja. E é isso, gente, quando você fala mal do outro, você está falando, esse outro é membro do corpo de Cristo, logo você está adoecendo o corpo de Cristo. Bata aqui, Sérgio. Alguém já te chamou de Sérgio, não? Então bata aqui, Sérgio. Bênção, Elaine. Foi Priscila primeiro, foi? Vocês que resolvam. Foi? Então tá bom. Ilka disse que foi. Foi, Ilka? Tá resolvido, foi Priscila. Já eu passo, moleque. Eu vou apanhar nada, menina. Vai. E o falar mal também, pastor, né? E do denegrir também, como o Daniel disse, muitas vezes as pessoas usam isso como um mecanismo de defesa, né? Seja para aliviar um sentimento de ameaça ou até mesmo um complexo de inferioridade. Viu aí? Assim. Falou a profissional, minha amiga. Falou para a psicóloga. É isso também. Mecanismo de defesa. Elaine, manda a pérola também. Depois de Priscila, está complicado, não é, pastor? Pastor, mudando um pouco o foco. Isso, amplie, pode ampliar, que o objetivo é ampliar mesmo. Em relação eu sei que falar mal uns dos outros, mas aqui nós temos os nossos ministérios, as nossas sociedades. E o que acontecia, né, antigamente era que era muito difícil algumas mulheres se achegarem à SAF, porque se tinha comentários de outras mulheres e pessoas, a SAF é muito burocrática. Não tenho paciência não, é muito burocracia. Então, realmente existe a burocracia, até mesmo porque é base do regime da Igreja Presbiteriana, né? A burocracia que tem dentro da sociedade vem de instâncias maiores. Entretanto, essa burocracia é algo tão pequeno comparada à bênção que a SAF é em relação a aprendizado, em relação a evangelismo, tantas outras coisas, e isso não fica só em SAF, né? Ministério infantil, não.
Aí você, às vezes, você nem quer se envolver e você impede que a outra irmã ou irmão se envolva. Por quê? Não, você vai, um jovem, vamos supor, você vai, Gustavo, dar aula no Ministério Infantil? Não tem um homem que dá aula no Ministério Infantil. Existem homens que se envolvem no Ministério Infantil. Pode não ter aqui na igreja, mas existe, né? Que são bênçãos. Então, às vezes, o seu preconceito, falando mal de um ministério, termina sendo um empecilho para que o ministério cresça, Deus seja glorificado e aquela pessoa que quer se envolver seja abençoado. Então, a gente tem que vigiar nisso também, né? Os nossos comentários em relação a outros ministérios. Boa, e aí eu quero estender. Eu quero estender para todas as sociedades internas e outros ministérios. Elaine. Boa sua colocação. Veja que interessante, não é? Eu posso até ter uma percepção de que a burocracia está se degenerando em burocratizar, que é diferente. E às vezes acontece. Presbitério, sínodos, Supremo Concílio. O Ronaldo Lindói escreveu um livro, Plantando Igrejas, e tem um capítulo que ele fala sobre gigantismo eclesiástico. A igreja vai ficando tão pesada, não é de burocracia, mas de burocratização, que ela não consegue mais nem se mover. Então, eu posso até observar e perceber que já está saindo um pouco da burocracia, que é saudável. Tudo na vida tem, gente. Mas está se degenerando em burocratização. Mas veja, eu percebi, o problema é o que eu faço com isso. Sabe qual é o problema? A resposta que eu dou é, primeiro, eu não vou, aí já peca. E a segunda resposta é, muito especialmente para quem não tem ainda conhecimento, falar para quem não deve, fora impróprio. Quando a resposta deveria ser chegar para uma diretoria dessa, e a diretoria também parar para ouvir, com humildade e dizer, me ajude, por favor, possa ser que eu esteja equivocado. Tudo na vida tem que ter ordem e decência, por isso tem que ter estatuto, tem que ter regimento, ordem e decência. Mas vocês não perceberam que está havendo um excesso? Por exemplo, Elaine, não tem nenhum problema que fique gravado. Ninguém está falando mal aqui, não. Um congresso de federação, às vezes, não sai da burocracia, às vezes, vai para uma burocratização. Mas aí a fala de Elaine é excelente. Qual é o problema? É por conta do excesso, a gente ousa não querer fazer também, não querer ajudar. E o pior, incentiva outros a não. Boa sua fala também, minha irmã. Não se corrigem a doença com excesso de medicar. Eu tenho uma sobrinha, fui para São Paulo, por que pareça, essa época lá já é para o frio ir embora, mas menino, fez um frio esses dias lá em Campinas. Eu já saí daqui com um pouquinho de gripe, né? E a gripe veio mesmo, só não deu febre. Eu cheguei, já entrei em contato com uma sobrinha que é médica, mora aqui na cidade mesmo, e ela passou um expectorante para mim. Já estou tomando. O expectorantezinho. Agora imagine, está lá, ela disse para mim, tio, é esse o expectorante, tome 5 ml. Você não imagina o que aconteceu desde ontem. Já me ajude, minha filha. Eu estava enchendo o tanque de 10 milímetros. Quando eu olhei hoje, eu vi 10 ml. Eu digo, misericórdia, rapaz. Homem, mesmo, pelo menos no meu caso, Sérgio. 5 ml deve ser isso aqui. Eu não li. Olha, guerreiro, está vendo? Sério mesmo. A gente despreza às vezes o que está ali, né? Se eu continuar tomando 10, provavelmente faça mal a mim mesmo. Não se cura uma doença com excesso de medicação. Queridos, até a pregação na igreja, o Senhor me chama para eu dar doses homeopáticas para a igreja. E é por isso que muitas vezes tem certos assuntos que eu vou deixando lá para depois. Aí alguém pode pensar assim, mas
Poxa, não trata disso, porque a igreja não está pronta para isso. Doses. Você vai dando assim, ó. Entendeu, Elaine? Boa sua fala, minha irmã. Isso se aplica a tudo. A tudo. Zacarias... Não, João, que já ultrapassou o horário, João. Fale aí. Não eu vou segurar os irmãos muito tempo aqui. A ideia não é essa. A ideia é gerar gostinho, quero mais. Fecha aí, guerreirão. Só para... Assim, e aí eu encerro. Cada uma das pessoas tem qualidades e defeitos. Então, você conhecendo aquela pessoa, que ela tenha talvez aquele defeito, então a gente deve procurar minimizar esse defeito. Você procura maximizar as qualidades dela, aquilo que você sabe que ela é perfeita, que são os dons que ela tem, você vai enaltecer isso. Boa. E as qualidades que você sabe que ela você ajuda ela a melhorar. Exatamente. Maximiza as qualidades e ajuda e minimiza os defeitos. Também não é escondendo, não, é ajudando. Se a pessoa vai se deixar ajudar ou não, é problema dela. Gente, que fala, só fala maravilhosa aqui. Veja como o nosso desequilíbrio, né, Glau? A gente quer corrigir, por exemplo, um excesso, quando se sai da burocracia vai para a burocratização, a gente quer corrigir fazendo o quê? Eu não vou. Eu queria citar agora. Pode ficar de pé que eu vou citar. Vai escutar de pé. Pode ficar de pé. Quem é que já... Alguém levantou a mão? Quem? O Emerson. Pode ser, guerreirão, porque ultrapassou. Ainda bem que eu conto com a sua... Eu conto com a sua... Domingo, viu? Grave e me lembre, por favor. Que vai continuar. Quem se lembra aqui do sacerdote Zacarias? Ele era esposo de quem? Isabel era mãe de quem? Leia, por favor, em nome de Cristo. Leia Lucas 1, em casa hoje. E tente destacar a vida de Zacarias. E se lembre, existia um turno para o sacerdote servir, um turno. No turno dele estava lá Zacarias servindo. Agora observe, leia o pano de fundo de Lucas. Naquela época, o ministério sacerdotal estava corrompido, burocratizado, seco, frio, enfermo. Aí eu pergunto, Zacarias, quando chegou o turno dele, fez o quê? Ele estava onde, Zacarias, quando chegou o turno dele de servir no templo? Ah, não vou mais não. Eu não vou não porque, veja, frios, sem vida, enfermo. Foi isso que ele fez? Não. Ele continuou cumprindo. Nós temos uma mania de... Também não vou não. O teu compromisso com Deus não é anulado por conta do descompromisso do outro. Aí é que você deve ir para ajudar, pois ele foi. Foi justamente aí nessa perseverança, nessa continuidade, que Deus mandou um anjo falar com Zacarias, gente. Não corrija pecado com pecado, não tente curar a doença da igreja dando remédio demais. Amém. Eu disse que ia dar a palavra para o bichinho do Hermes, mas guerreiro, ele nem pediu. E eu sou doido, Hermes, olha o tamanho. Você entende, né, guerreiro? Oxe, Deus te abençoe. Vamos orar, gente. Benção, viu? Participação. Nós queremos próximo domingo mais participação, e eu vou dosando ali. Iremos dosando, tá? Ok? Eu quero ouvir Ivan Beto falando, Rosa também, sempre caladinho, Natália. Natália, Eva, Glau, Jandira. Não é? Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta amada igreja, por este momento precioso. Cada fala aqui, Senhor, cada fala aqui devemos ter guardado até. Que possamos criar até a cultura aqui do velho caderninho. Já que muitas vezes cansa abrir o aplicativo de notas do celular e cansa mesmo. Voltar ao velho caderninho e fazer o seu rascunho. Deveríamos aqui anotar cada fala aqui, de cada irmão, porque tem a orientação do Senhor em cada fala dessa. Tem a orientação do Senhor em cada opinião dada. Tem a orientação do Senhor. Não é só através de mim, é também através deles. Então nos abençoa, nos ajuda. Ajuda-nos a compreender o que significa esse falar mal.
como bem disse o Sérgio, que adoece a igreja. Não adoece só o outro, não. Adoece quem está fazendo isso. Adoece o outro, adoece a igreja. Abençoa o nosso almoço. Prepara-nos para as 18 horas. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Até às 18 horas. Um cheiro no coração de vocês.